como tema plano de cargos e salários, como vocês sugeriram, eu queria conversar um pouco sobre a experiência que a gente teve nas 2 últimas semanas. Então, eu queria ouvir um pouco vocês com relação às capacitações. Então, primeiro eu queria ouvir como foi para vocês e depois eu vou dar um feedback com relação às apresentações, de maneira geral, tá? Então, vamos lá, Rafael, como foi? Começar na sequência que aparece para mim aqui, tá? Me conte como foi para você. Rafael. A professora tinha ido diminuir a televisão da sala, que estava um vídeo muito alto. Aqui em casa. Diga como foi para você. Olha, eu achei muito boa no sentido de... você até comentou com a gente, né, sobre... Era importante a gente ter esse contato de planejar, organizar todas as etapas, né, de uma formação, como a gente tinha se proposto a fazer, né? Uhum. E aí foi de muito aprendizado. E também eu vi, assim, como é difícil, sabe? Por mais que tenha sido, assim, de um jeito menor, digamos assim, né? Tipo, foi só para estudantes e tudo mais. Uhum. Eu vi como tem que ser bem pensado e é importante também que a equipe toda possa sempre estar se comunicando bem para fazer dar certo, né? Por exemplo, eu fiz com a Bruna e com a Letícia e a gente conseguia se comunicar bem, a gente conseguia discutir o que a gente poderia fazer, Uhum. ver as ideias de cada um, né? E assim, por isso que eu digo que foi bom, muito bom ter feito com elas. E a gente conseguiu fazer, a gente estava muito nervoso também, então quando a gente conseguiu apresentar foi um alívio, né? Uhum. Por mais que tenha assistido poucas pessoas, né? Mas a gente viu que o problema maior foi que a gente divulgou em pouco tempo, então não tinha como ter tido muitas mais pessoas. Mas a gente ficou assim feliz com o resultado, né? Do que a gente conseguiu entregar, no caso. Uhum. Muito bem. Vamos lá, Ivana, como foi? Boa tarde, professora. Boa tarde. Para mim, particularmente, foi bom, né, para ter esse conhecimento de entender que precisa de toda uma organização, como o Rafael estava falando, né? Uma organização desde a produção do plano, do que vai ser discutido, né? De como vai ser apresentado, né, as técnicas, no caso, né, os slides, tudo isso. E também a divulgação. Então, a gente teve que se envolver mesmo nessa preparação para poder ministrar esse mini curso. Então, acho que uma experiência muito boa para aprender tudo isso, que eu ainda não tinha vivido pessoal, né, que assistiu a nossa palestra. Acho que é isso. Muito bem, ficou nervosa? Fiquei, com certeza. Era uma experiência nova, né? E, enfim, também, querendo ou não, eram alunos de psicologia também, né? Que estavam ali para aprender, então era uma responsabilidade muito grande também de repassar esse conhecimento que a gente também estava aprendendo sobre. Sim, muito bem. Professora, Diga, Rafael. e também a gente percebeu como é complicado quando não participam as pessoas. Toda vez que vocês apanhavam com isso, eu digo, engraçado, né? Estão vendo que a professora A passa. gente vendo o outro lado, né? Sim, Sentindo na pele. sim. Nada como passar pela situação, né, Rafael? Muito bom. E aí, Beatriz, como foi? Como foi para você? Professora. Boa tarde, tudo bem? Bom, eu gostei muito da atividade. A gente teve que definitivamente fazer tudo em grupo, né? Eu fiquei com a Sabrina e o Caio, então a gente teve bastante trabalho para produzir um conteúdo que fosse bom para as pessoas, que fosse chamativo. Eu lembro que quando a gente estava no processo de enviar o formulário para as pessoas, do nada apareceram 30 inscrições. Aí eu falei assim, gente, tem 30. Aí eu tava ficando desesperada, pensando que as 30 iam entrar. Aí no dia também as pessoas foram entrando aos poucos. Aí eu fiquei, meu Deus, ninguém vai vir, só vai ficar a gente, a professora. Mas deu tudo certo e eu gostei bastante. Muito bem. Ficou nervosa?
Fiquei sim. Muito bom. E aí, Sabrina, como foi a experiência? Oi, professora. Então, como a Beatriz falou, né, compartilhei também, todos nós compartilhamos desse sentimento, mas foi uma experiência bem legal. Como a Ivana disse também, de muita responsabilidade, né? Tudo a gente ficava pensando assim, será que eles vão entender? Será que vão prestar atenção? Então, teve que ser um planejamento bem árduo, né? Planejar cada coisa, como seria o slide, como que ia ser o formulário. Então, foi uma experiência muito legal, que provavelmente, né, nós vamos viver aí ao longo da nossa vida profissional. Então, já ter vivenciado isso foi bem importante, sim. Gostei muito. Muito bom, que bom. Kim, você já é uma pessoa mais experiente, né? E aí, como foi? Boa tarde, gente. Boa tarde. Assim, eu sou mais experiente, mas da última vez eu fiquei dando suporte, né? Eu tava lá dando todo o suporte, fazendo tudo que não fosse apresentar. Mas aí, dessa vez, né, eu apresentei também e foi muito bom, assim. Eu acho que eu tinha comentado, né, que eu não sou muito boa, né, em apresentações, mas eu treinei tanto que eu acho que foi muito fluido, sabe? Foi muito legal ver que eu também consigo, sabe? Porque normalmente eu travo, mas nesse dia eu acho que foi tudo muito fluido e também as pessoas estavam participando muito, né? Então Sim. Foi muito legal a experiência. Muito bem. Foi o que mais participaram, eu acho, né, Kim, a de vocês. A última foi bem interativo mesmo. Mas que bom, gente, assim, é uma experiência, eu tinha feito no meu estágio passado, por isso que eu por isso que eu refiz essa atividade, porque como vocês mesmo colocaram, são muitos processos, né, que eles precisam acontecer para que no final das contas a gente tenha um resultado satisfatório. Então, foi unanimidade com relação a todas as apresentações, isso eu reforcei muito lá no grupo, o conteúdo. Então, a preocupação que vocês tiveram, o que a Ivana reforçou, né, e a Sabrina, a responsabilidade. Então, a gente que está aqui do outro lado, né, eu como professora, no caso, e vocês ali como palestrantes, a responsabilidade é muito grande de se preparar, de estudar e de trazer um conteúdo que não só faça sentido, mas que tenha uma base fundamentada. Então, não é o que a Ivana acha, o que o Rafael acha, o que a Kim acha. Não, o que tem por trás, né, do ponto de vista científico, né, de pesquisa, de conhecimento já desenvolvido naquela temática. Então, acho que os 4 grupos atenderam muito esse quesito, que é trazer um material de qualidade e se preparar, estudar, trazer conteúdo. Então, nenhuma das palestras, dos cursos, dos mini-cursos foi superficial, vocês trouxeram fundamentação, isso é muito importante. Então, demonstra para mim, como professora de vocês, que vocês se empenharam, que vocês estudaram, né, que foram atrás. Então, cada um aqui vai ter um conhecimentozinho novo, né, ao final do estágio, porque, de fato, quando a gente senta, quando a gente vai atrás, quando a gente prepara a apresentação é diferente, né? Não é só a professora falando sobre o assunto, mas vocês estudaram por conta própria. Então, isso foi muito importante. A maioria de vocês também... Claro que isso vai depender muito também, gente, do assunto. Vocês viram, tem assuntos mais dinâmicos ou menos dinâmicos para serem compartilhados. E aí, em um ambiente virtual, isso ainda toma uma proporção ainda maior, mas é nossa responsabilidade tentar, de alguma maneira, que o Rafael disse, interagir, né, puxar um pouco a uma conversa com quem está participando, porque senão fica algo só vocês falando e ninguém compartilhando. Mas não é sempre. Assim como eu tenho que ficar puxando vocês, vocês também tiveram que puxar, né, ficar instigando, ficar estimulando a participação dos integrantes do curso de vocês. Então, vocês vivenciaram muito do que nós, professores, vivenciamos normalmente, seja em ambiente presencial ou virtual, né? Porque acaba que fica uma troca mais interessante, né? Quando a gente... Então, no último grupo, principalmente, que está mais fresco na minha cabeça agora, a gente fazendo atividade, vocês mesmos, outro grupo também fez de colocar questões, e aí do público responder isso vai
né, instigando, vai interessando mais, vai demonstrando mais interesse para o aprendiz, o que é muito legal. O que facilita muito também fixar o conteúdo. Então, todas vocês usaram essa estratégia para estimular a interação, né? Então, isso tudo foi muito importante do trabalho de vocês. Agora, claro, eu como professora não tenho só boas coisas, né? A gente sempre quer também a melhora, né? O aprimoramento de vocês. Então, como a Sabrina mesmo disse, isso é muito real e cotidiano de um psicólogo organizacional do trabalho, né? Então, nem sempre ele está na parte de execução propriamente dita, mas na parte de planejamento, né, de acompanhamento, ele sempre está. Então, por isso a importância de vocês conhecerem todas essas etapas do processo. Então, não foi à toa que eu propus que vocês fizessem tudo. Eu ainda vou querer, viu, gente, que vocês apresentem o resultado da avaliação de reação de vocês. Então, a gente ainda vai planejar essa apresentação, tá? Para a gente saber, né, ver o feedback, para a gente melhorar, né? O que a gente pode melhorar para futuros trabalhos nesse sentido. Então, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, gente, apesar de vocês serem jovens, apesar de vocês serem usarem no cotidiano de vocês uma linguagem mais informal, no momento que a gente vai, né, fazer uma palestra, vai ministrar um curso ou alguma coisa nesse sentido, você tem que usar uma linguagem mais formal. Então, alguns de vocês davam uma relaxada, às vezes, quando iam principalmente interagir com os participantes, de usar gíria ou mesmo tirar brincadeira, mas assim, você tem situações em que você tem uma brecha, mas aí você está ali naquela posição de responsável por aquela atividade. Então, é importante a gente ter uma linguagem máxima possível mais formal, sabe? Até porque isso repassa a segurança que a Ivana disse que ficava se sentindo, né, pressionada, responsável, sim, para eles entenderem que vocês estão ali, também como estudante de psicologia, mas numa atividade de muita responsabilidade, mas também mais avançados no curso. Então, você já tem uma bagagem maior do que quem estava assistindo, entendeu? Então, vocês têm que ter essa clareza. Então, tenham mais cuidado com relação à linguagem de vocês. Então, na hora, por exemplo, dos slides, foi um feedback que eu dei para a Kim também, usar menos textos, né? Evitar ficar lendo. Quando a gente está no ambiente virtual, isso favorece mais ainda, mas você pode projetar, né? Você não está vendo as pessoas, você não está vendo as pessoas ali, o que fica mais discreto é a questão da leitura. Só que a gente percebe, né? Quando você está dando o exemplo, quando você está falando um pouco sobre, dando um caso, né? Falando, comentando, descrevendo melhor aquela situação do que efetivamente lendo. Então, vocês usaram, na maioria de vocês, muito texto nos slides, né? Isso nem sempre é muito atrativo, né? Do ponto de vista da metodologia, né? Da didática, porque aí fica mais cansativo, né? Você apresentando. Mas, claro, você deve se guiar para os slides, mas aí depois você comenta, você instiga, você interage, entendeu? Para não ficar só uma leitura ali, leitura dinâmica, e você acaba não interagindo. Então, alguns de vocês ficaram muito presos aos slides, o que acaba que pode ficar um pouco mais cansativo, especialmente no ambiente virtual. Então, para futuros trabalhos, é importante vocês usarem menos texto, ou mais que use texto, mas que vocês leiam um pouco e aí depois falem com os aprendizes, né? Com quem está participando. Aí leiam um pouco, entendeu? Que aí fica menos cansativo e mostra que você tem um pouco mais de conteúdo de informação para além do que você escreveu ali nos slides, entendeu? Então, isso deve ser melhorado à medida do possível. Claro que isso depende do quê, gente? Da segurança que a gente tem no tema que a gente está explorando. Então, tem situações em que a gente se sente mais seguro, tem situações que a gente tem mais exemplos para dar, né? Eu mesmo, como professora, dependendo do assunto, eu tenho mais causos, mais situações, mais para dar do que outros. É normal, depende muito da nossa vivência, da nossa experiência profissional. Mas, na medida do possível, a gente tentar trazer coisas para além do texto simplesmente que a gente apresentou, tá? Mas como vocês mesmos, a Ivana mesmo comentou, né? Vocês estavam repassando já com a responsabilidade e assunto que vocês estavam
aprimorando ou mesmo aprendendo naquele momento, né? Então, por exemplo, o feedback, apesar da gente falar sobre o assunto ou ser aplicado em vários contextos, a gente nem sempre consegue trabalhar ele a fundo dentro das disciplinas, né? Ele acaba que é citado porque ele é usado em vários contextos da área da psicologia, mas a gente não tem um curso focado em feedback ou uma disciplina, algo mais específico sobre feedback. Então, aí, a importância de estudar para que você tenha conteúdo a desenvolver. Comunicação, a gente também sabe o que é, né? Mas a base teórica também vocês tiveram que aprender. Então, muitos desses assuntos que vocês vieram, eu acho que, não sei se foi o assunto mais novo, mas preparação para aposentadoria talvez tenha sido um assunto que vocês tenham estudado menos ou ouvido menos durante a formação de vocês, certo ou errado? O que vocês acham? Que foi a última capacitação, né? Daqui, né? Grupo daqui, não foi, Kim? Sim, honestamente, eu nunca ouvi falar durante o curso. Pois é. Então, apesar da gente saber, eu sei o que é aposentadoria, ok, mas e aí, qual é o papel do psicólogo dentro desse contexto, né? Então, sempre a gente tem que resgatar do ponto de vista da psicologia organizacional e do trabalho. Então, talvez esse tenha sido a temática mais nova, né? Mas vocês viram, é muita coisa que tem a respeito. Então, você tem capítulos nos livros, que foi o que eu compartilhei com as meninas também, do Zanelli, que é um tradicional de pote, fala muito sobre isso. Então, eu mesmo, no último congresso que eu fui, de Psicologia Organizacional do Trabalho, em 2019, eu participei de um curso também do próprio Zanelli, Kim, daquele lá do que vocês usaram como referência. O curso foi ministrado por ele mesmo. Lá eu conheci ele, foi muito legal. Eu tietei muito. Eu digo, meu Deus, a gente dá aula usando esse livro e de repente o autor está bem aqui do meu lado. Foi bem tietagem total mesmo quando eu fui. E aí é interessante, porque tem então tem muita coisa também a respeito do assunto já, né, desenvolvido. E o fato também, que foi um contexto que vocês trouxeram que foi muito legal, que não é à toa que a gente está falando sobre isso. Antes era todo mundo sonhando com a possibilidade de aposentadoria. Agora, de repente, a gente fala em preparação para aposentadoria, reinserção no mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente está vivendo mais. Então, quando a gente se aposenta, apesar de uma realidade diferente agora, de uma idade mais avançada, né, para aposentadoria, mas a gente ainda quer fazer alguma coisa, ou a gente quer se planejar para não gerar sofrimento nesse momento da inatividade, né, como vocês falaram. Então, foi bem legal vocês trazerem até mesmo a legislação, então, foi muita informação. Então, foi um contexto bem amplo, achei bem legal a forma como vocês trabalharam. Então, foi muita informação nova, mas muito fundamentada. Então, eu queria dar parabéns para todos os grupos, que eu fiquei muito feliz com a preparação de vocês, tá? Vocês ficam na de vocês, assim, eu fico pressionando, olha, me mandem alguma coisa, e de repente vocês trazem. Então, foi uma surpresa satisfatória, como diria minha filha de 10 anos, porque poderia ser o contrário, né? Vocês trazerem alguma coisa e eu me surpreender, não desenvolveram tanto, mas você gera uma surpresa e no final a surpresa foi boa, que foi boa. Então, Letícia, a gente estava falando agora sobre a experiência com a capacitação. Então, eu vou só ouvir um pouco a Josiele e a Letícia sobre a experiência e a gente já entra no assunto de hoje, tá? E aí, Letícia, como foi a experiência da capacitação, da atividade? Você me ouve? Meu Deus, está com Covid, Letícia? Então, diga aí no chat. Ai, meu Deus. Muito bem. Ficou nervosa, Letícia, no dia? Muito bom. E Josiele, como foi para você? Deu sim, deu tudo certo. E aí, Josiele, como foi? Como foi a experiência? Tá dando para ouvir? Sim, sim.
Foi muito bom também. No início a gente ficou meio apreensivo, porque não tinha, só tava a gente e a professora. Depois que entraram 2 pessoas. Mas, assim, foi muito legal, apesar de ter pouca gente. Acho que a gente conseguiu desenvolver o que a gente tinha preparado. E, assim, eu tive alguns problemas com a internet, mas eu acho que no final a gente conseguiu. Deu tudo certo, assim, como a gente tinha preparado com antecedência, tudo dividido. A gente conseguiu organizar bem, eu acho que foi importante. E acho que no final deu tudo certo. É isso aí, foi bom, Josiele, no dia que você caiu, né? Só que aí os outros colegas, como também estavam preparados, isso é muito importante, gente. A época daquela, né, de que, essa é a minha parte, essa é a minha parte, e aí cada um estuda só o seu parágrafo, e aí não tem condições de dar continuidade, não aconteceu no de vocês. Então, apesar do Josiele ter tido dificuldade na hora, a outra integrante do grupo, né, continuou. Eu nem lembro quem foi. Estava doente também, estava igual eu, tossindo, meio rouca. Coitado, um monte de gente, né? Foi a Alane. Foi. Todo mundo tossindo, todo mundo rouco, estava uma beleza. O João também ruim. Então, no final, conduziu. Por quê? Porque vocês conseguiram fazer um trabalho de qualidade, onde houve, sim, essa integração, esse compartilhamento de informações. Então, isso foi muito importante. Então, parabéns para todos, viu? Foi muito legal. Então, gente, dando continuidade agora, né? A gente está aí no finalzinho do nosso estágio. O nosso planejamento agora, eu levei em consideração muito as sugestões de vocês para a gente fechar o nosso semestre, tá? Então, nossa última aula, não lembro, dia 8 de fevereiro? Início de fevereiro, acaba o semestre 8, né? Numa terça-feira, dia 8, exatamente. Então, a gente está no finalzinho do nosso curso, do nosso semestre. Eu foquei agora nas próximas aulas em temas que vocês trouxeram para mim como de interesse de vocês, né? Conhecer mais, aprender mais sobre o assunto. Então, hoje a gente vai começar falando, não sei se a gente vai ver tudo, sobre cargos e salários, tá? Quinta-feira a gente vai começar, porque eu vou fazer em 2 aulas, pelo menos, bora ver também a questão da evolução, né? Depende da interação, depende do quanto a gente consegue conversar sobre o assunto, mas a gente vai ter 2 aulas, pelo menos, sobre currículo, tá? Então, a gente vai analisar junto o currículo, eu vou falar para vocês sobre a estrutura do currículo, e aí, na próxima terça-feira, a gente vai analisar, né? Eu vou trazer o feedback sobre o currículo de vocês. Então, não se preocupem, tá? Eu não vou citar nomes, eu vou tirar qualquer coisa que identifique vocês. Então, eu quero só que a gente fique, né, sob controle de que erros a gente pode cometer quando a gente não tem muita informação sobre a elaboração de currículo. Então, vocês, como futuros psicólogos organizacionais do trabalho, têm que ter muita clareza sobre estrutura de currículo, orientação. É muito comum que novos, né, pessoas que estão indo para o mercado de trabalho ou queiram se recolocar no mercado de trabalho, tenham dificuldade ou dúvidas com relação ao currículo. Então, é uma temática muito interessante para ser trabalhada em minicurso ou em orientação profissional. Então, é muito importante esse tipo de temática. E, assim, dá muito pano para manga, a gente tem muita coisa que a gente pode falar a respeito. Então, primeiro a gente vai falar uma parte mais teórica, mas trazendo exemplos também. Eu estou trazendo exemplos de currículos reais, tá? Mas também na terça-feira que vem eu quero trabalhar em cima dos currículos de vocês. Já que o nosso objetivo, né, era ao final do semestre do nosso estágio, reformular o currículo de todo mundo para ele ficar super atrativo para quem já vai para o mercado de trabalho, né? Então, para aumentar as chances aí de empregabilidade. Então, a professora vai ajudar vocês nesta missão, tá? Então, vamos começar falando sobre cargos e salários. Então, eu vou projetar aqui para vocês, tá? Vocês estão vendo bem? Todos veem, gente? Sim. Tudo certo?
Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, assim, esse nome, por exemplo, né? Vocês vão ver, às vezes, plano de cargos e salários, plano de cargos, salários e benefícios, plano de carreira. Então, tem várias nomenclaturas ou títulos para essa temática. Por que que ela é variada? Porque algumas pessoas querem incluir determinados aspectos que são trabalhados e apresentados no plano de carreira, diferentes aspectos. Então, eu posso falar dentro de um plano de carreira ou de cargos, sobre salários, sobre benefícios, sobre remuneração. Então, eu vou falar, né, sobre trajetória na carreira. Então, eu falo sobre vários assuntos. Por isso, a diferenciação com relação a essa temática. Mas aqui eu tenho até um livro que eu tenho trabalhado. Então, aqui, por exemplo, administração de cargos e salários, né? Então, tem outros que falam sobre plano de cargos, né, ou planejamento de carreira. Então, isso vai depender. Então, só para vocês terem clareza de que esse título pode alterar, a depender da própria organização do interesse dela. Mas todo plano de cargos e salários, ele vai conter, além da descrição dos cargos, especificação de salários, também informa sobre benefícios e até mesmo remunerações, tá? Então, é só para dar uma esclarecida com relação a isso. Então, qual é o objetivo de um plano de cargos e salários, gente? É obrigatoriamente você ter ganho salarial? Você vai ter progressão na carreira? Não, não é necessariamente. A gente vai ver isso mais para frente. Então, qual é o objetivo de um plano de cargos e salários? Traçar um curso para os colaboradores da organização, curso no sentido de trajetória, tá? Alinhando-os aos objetivos da empresa. Também é uma excelente estratégia para incentivar e engajar os funcionários. Os colaboradores podem entender quais competências e habilidades precisam desenvolver, além de traçar metas e buscar alcançar um objetivo já definido. Então, dentro de um plano de cargos e salários, gente, eu vou ter ali qual é a minha perspectiva dentro da minha organização, que cargos eu posso ocupar, que carreira eu posso traçar, eu posso desenvolver dentro da minha organização. Então, isso é uma ferramenta importante não só para me fornecer informações importantes com relação a que possibilidades eu tenho, mas também como objetivo. Então, imagina que eu entrei como assistente de recursos humanos, um cargo inicialmente nível médio, porque eu ainda não tenho a formação em psicologia, mas eu entro dentro daquele cargo. E aí eu quero galgar novos cargos, novas possibilidades, ascender na minha carreira profissional. E se eu tenho clareza e conhecimento sobre o plano de cargos e salários da organização, eu sei que daqui a 2 anos, por exemplo, eu posso solicitar, concorrer a uma vaga interna, por exemplo, para progredir. Ou, dependendo do planejamento da carreira, eu vou mostrar vários tipos hoje de plano de cargos e salários, com a mera passagem do tempo, eu posso atingir outro cargo. Ou mesmo se eu estou como assistente, eu ainda não tenho como progredir na carreira, porque eu ainda não tenho a formação necessária para ser analista. Então, no momento que eu me formo, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de ser analista de recursos humanos. Então, no plano de cargos e salários, eu tenho isso tudo descrito. Quais são os pré-requisitos, né? Quais são os níveis da carreira, como é que eu posso progredir, em quanto tempo eu posso solicitar uma mudança, uma progressão, em quanto tempo eu posso fazer uma seleção interna para galgar outros cargos de responsabilidade. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu trabalhei em empresa privada, antes de vir para a universidade como docente, eu entrei como estagiária de recursos humanos, e aí lá na época, eu ainda estava terminando a minha formação, então, no currículo de vocês hoje, você já tem uma formação onde com 5 anos você já saem psicólogos. No meu caso, não, eu ainda sou do currículo anterior, onde você tinha ali, com 4 anos, você era bacharel em psicologia. Eu não era psicóloga ainda. Aí eu tinha que fazer mais 1 ano para eu poder ser enquadrada como psicóloga. Enquanto bacharel em psicologia, eu não poderia assumir o cargo de psicóloga organizacional dentro da empresa que eu trabalhava. Resultado, eu ainda fiquei como inicialmente estagiária. Aí a antiga gestora saiu e eu assumi, né, a área de recursos humanos. Só que como eu era bacharel em psicologia, não era psicóloga, eu fiquei num cargo de analista de recursos humanos, porque eu já tinha nível superior. E aí depois, quando eu tive a minha formação em psicóloga mesmo, aí eu passei a ser psicóloga organizacional e do trabalho.
E aí vocês podem me dizer, professora, vocês têm clareza qual é a diferença, gente, de um bacharel em psicologia para uma psicóloga organizacional do trabalho? Vocês conhecem, todo mundo já é do currículo novo, né? Que sai como psicóloga. Todo mundo aqui, né? Professora, eu não sei não a diferença, na verdade. É a mesma coisa acontece em outras profissões, tá? Então, por exemplo, o advogado. O advogado, ele sai como bacharel em direito. Quando é que ele se torna advogado? No momento em que ele faz a avaliação da OAB, ele se torna advogado. E aí ele pode advogar efetivamente. Enquanto bacharel em direito, ele não pode advogar, tá? Então, ele pode, dependendo do cargo, assumir determinadas funções, ser assistente, trabalhar em escritório, mas ele não pode assinar nada, não pode registrar nada, porque ele não é advogado. A mesma coisa, gente, como bacharel em psicologia, eu não posso clinicar, não posso atender, e eu não posso ser psicóloga, aplicar testes. Então, no momento que eu sou psicóloga, depois eu faço o registro no meu conselho, eu não posso nem pedir registro nenhum, porque eu não sou psicóloga, como bacharel, eu não posso pedir nem registro no nosso conselho. Tá? Então, eu sou bacharel. Eu posso ser professora, mas eu não posso orientar estágio. Então, só pode orientar estágio quem é psicóloga formada, tá? Então, só pode atender quem é psicóloga, tá? O psicólogo. Então, você tem algumas restrições em termos de atividade. Então, você pode ser um pesquisador, por exemplo, básico ali, tá? Mas se você tiver que supervisionar estágio, que orientar estágio, de fazer aplicação de testes ou alguns instrumentos psicológicos, você precisa ser psicólogo. Então, hoje não é mais assim, mas na minha época, ainda há pouco tempo, tá, gente? Não vão pensar que eu sou velha também, não. Então, há pouco tempo atrás, era o currículo antigo. Então, você fazia 4 anos, defendia um TCC. Olha que vida que vocês não pegaram. Você sabia, ó, 4 anos, defendia um TCC. 1 ano depois, fazia formação em psicologia, mais um TCC. A gente defendia 2 TCCs. Se você quisesse fazer licenciatura, mais 1 ano, mais uma defesa de TCC. Olha que vida que vocês pegaram. Se comparado, pois era um pesadelo. Mas era essa a minha realidade. Então, resultado. Então, eu entrei, é só para vocês entenderem. Então, tinham pré-requisitos, tinham exigências, que aí eu só podia galgar um outro cargo, e não adiantava, gente, eu solicitar a progressão, eu solicitar a mudança de cargo, não, porque tinha pré-requisitos que eu não cumpria. Então, não adiantava, não ia ter mudança, entendeu? Então, isso tudo eu contei essa história para deixar claro para vocês o impacto disso e o quanto um plano de cargos e salários é importante, tá? E acaba sendo, gente, uma importante estratégia para incentivar e engajar os funcionários. Por quê? Quando eu tenho clareza lá, que eu tenho possibilidade de crescer dentro da minha empresa, né, isso acaba me motivando mais a permanecer dentro daquela organização, ou a mesmo me preparar melhor. Então, imagina que eu tenho clareza, iniciei num cargo médio. E aí, inicialmente, eu estou tranquilo lá naquele cargo médio, que é o nível de exigência, qualificação para o meu cargo atual. Só que se eu tenho interesse em galgar novos cargos, eu vejo lá no meu plano de cargos e salários que eu só posso mudar de cargo se eu tiver uma outra qualificação. Então, isso pode abrir um incentivo muito grande para eu me qualificar mais ainda. Ah, não, aqui eu preciso de um técnico, um curso técnico. Então, não, eu preciso, para galgar o próximo cargo que eu tenho interesse, eu tenho que ter o ensino superior. E aí, isso é uma motivação para eu ir atrás, para eu estudar, para que eu tenha a possibilidade de crescer dentro da minha empresa. Isso acontecia muito dentro da empresa onde eu trabalhava também, gente, que para ser auxiliar de serviços gerais, você não precisaria ter o ensino médio completo. Então, você podia entrar, né, com ensino fundamental ou, né, com nível muito baixo de escolaridade. Só que para você passar para qualquer cargo seguinte na organização, era exigido ensino médio. Então, às vezes, a gente tinha lá trabalhadores que ficavam desmotivados. Por quê? Porque eles não tinham possibilidade de crescimento profissional. Eles iam entrar na organização como auxiliar de serviços gerais. Se eles não se qualificassem, melhorassem a escolaridade deles, eles iam ficar até a aposentadoria dentro da organização como auxiliar de serviços gerais. Para uns, isso é satisfatório,
para outros não, isso gera uma desmotivação. Mas, claro, depende da organização e depende do próprio funcionário, né, se qualificar. Então, ali você pode, às vezes, o que a organização faz em algumas dessas situações? Para justamente estimular a qualificação e motivar, né, o engajamento dos trabalhadores. Às vezes, ele firma parceria com universidades ou mesmo com escolas, né, contratam professores para o ensino de jovens e adultos, por exemplo, o EJA, para estimular a qualificação do seu quadro funcional, para que essas pessoas tenham possibilidade de galgar novos cargos. No caso, quando você tem ensino médio e você tem interesse, né, a própria organização tem interesse que você se qualifique para o ensino superior, é comum que organizações firmem parceria com instituições de ensino superior. Aí, nesse caso, você pode conseguir desconto, é comum que a organização, por exemplo, incentive, aí paga metade da mensalidade, 50% para o trabalhador, 50% para a organização, né? Tem vezes, se é uma qualificação maior, eu quero fornecer um MBA em determinada área, né? Uma especialização ali para determinada área para os meus trabalhadores. É comum também. Isso tudo, gente, é o que a gente chama de educação corporativa, né? Que é educação formal, mas é estimulado e como fazendo parte dos benefícios que são oferecidos pela organização. E a gente vai falar mais na frente, que isso tudo que eu estou falando não é uma remuneração, não é um dinheiro que a gente dá para o trabalhador. Não, são ganhos que ele tem, que ele obtém, benefícios que ele tem acesso, que não são monetários, né? Ele não recebe diretamente, mas que ele ganha em função de ser trabalhador de determinada organização. Então, só para a gente ver tudo que a gente vai conversar hoje. Fiquem à vontade, vai tirar dúvida, tá, gente? A qualquer momento podem me perguntar. Então, os colaboradores podem entender aí, nesse caso, não só a formação, mas que tipo de competência e habilidades ele precisa desenvolver também para galgar novos cargos, né? Novos níveis dentro da sua carreira. E aí, a partir daí, ele pode traçar metas, né? Ele mesmo pode fazer seu planejamento de carreira para que ele tenha maior chance, sim, de progredir, né? E atingir seu objetivo profissional. Não só os colaboradores passam a ter estratégias para suas carreiras, mas com esse planejamento, o RH pode trabalhar para ajudar no crescimento dos profissionais, seguindo caminhos mais assertivos de desenvolvimento e, consequentemente, impactando os resultados dos negócios. Exatamente o que eu falei. Toda essa trajetória, né, que tem como norte ali, né, o plano de cargos e salários da organização, ela pode ser encabeçada pelo trabalhador, mas ela pode também ter como, né, norteador o próprio recurso humanos da organização. Então, vendo ali que é muito mais rico e estratégia para a organização manter os seus atuais trabalhadores do que ficar mudando, contratando novas pessoas, né, que tenham a qualificação almejada. Não, eu preciso pessoas preparar o meu quadro, né, funcional para poder, sim, assumir esses cargos no futuro. Então, eu tenho vários benefícios, né, que acaba que a organização tem em função de uma estruturação de plano de cargos e salários. Entre eles, diminuição da taxa de rotatividade, o turnover, né, retenção de talentos, então tudo na direção do que eu falei. Então, quando eu tenho possibilidade de crescimento real na minha organização, eu vou pensar 2 vezes antes de sair dela, então isso diminui a taxa de rotatividade. Acaba beneficiando a manutenção desses trabalhadores na minha organização, o que dentro do contexto organizacional é denominado de retenção de talentos, profissionais bem capacitados, já que eu tenho ali, né, profissionais que buscam o seu autodesenvolvimento, então tendo clareza ali, transparência nos critérios, né, nas qualificações necessárias para progredir na sua carreira. Alta produtividade, já que eu tenho profissionais cada vez mais preparados, né, para trabalhar, dentre muitos outros aspectos. Então, de forma resumida, o plano de carreira constrói uma perspectiva na organização, auxiliando o colaborador a traçar um caminho para o seu sucesso e contribuindo para a concretização dos objetivos da empresa. Eu tenho vários tipos de planos de carreira, então eu quis trazer um pouquinho para vocês terem clareza sobre ele, tá? Eu tenho aqui um em linha ou vertical, tá? Então eu tenho aqui uma clareza, uma direção única,
né, de crescimento, né, de planejamento ou de traçado dessa carreira. Eu tenho horizontal, tá? Eu vou já explicar para vocês o que tem como característica cada uma desse tipo de plano de carreira. Aqui eu tenho um plano de carreira em rede, totalmente paralela e paralelo em Y, e tenho ainda um W. Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho 6 possibilidades de planos de carreira, tá? A horizontal, que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, tenho cargo classe A, cargo classe B, cargo classe C e cargo classe D. Então, na horizontal, esse tipo de plano de carreira não conta com a possibilidade de crescimento dos colaboradores em níveis hierárquicos. Então, você não vê um crescimento para cima. Então, você tem no mesmo nível, né, de cargo. Os cargos são estabelecidos no mesmo nível, tá? Então, ali, eu não vou passar, por exemplo, a direção, supervisão. Não, eu estou criando a analista 1, analista 2, analista 3, analista sênior, analista RH sênior, pleno. Então, você tem ali, né, um mesmo nível de cargo. Então, você varia, só vai crescendo, mas dentro do mesmo nível. Mas você não tem possibilidade de assumir, por exemplo, cargo de supervisão, direção, dentro dessa modalidade. Os cargos são estabelecidos no mesmo nível, por isso a possibilidade de ascensão está ligada apenas a tarefas da posição do próprio colaborador. Então, nesse caso, é muito difícil você mudar de área. Então, imagina que você está na área de administrativa, e aí você foi, depois se qualificou, e aí se formou em psicologia, e você gostaria de trabalhar na área de recursos humanos. Então, nessa modalidade de plano de carreira, é muito difícil você mudar de área, tá? Então, é mais restrita, mais fechado. Apesar de não ter níveis hierárquicos para alcançar novas posições na empresa, o colaborador pode receber um aumento salarial quando eleva o seu nível de performance e alcança melhores resultados. Neste modelo, é fundamental estabelecer metas e objetivos para que os colaboradores se empenhem em alcançá-las. Então, você vai mudando dentro do seu próprio nível. Deu para entender, gente? Ao plano de carreira horizontal. Posso passar para o próximo? Deu para entender? Sim, professora. Muito bem. Então, linha ou vertical, que é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa modalidade de carreira. Os cargos em níveis hierárquicos são padronizados e a ascensão na carreira é feita de forma automática, por um período já determinado para todos, ou seja, de acordo com o tempo do serviço. Esse modelo ocorre, por exemplo, para aqueles que trabalham em instituições militares ou no serviço público. Então, é muito comum que você tenha esse tipo de ascensão dentro do serviço público, gente. Então, você começa aqui como, por exemplo, professor adjunto dentro da UFPA, por exemplo. E aí, o topo da carreira é professor titular. Aí você vai passando, professor, depois assistente, depois, eu não lembro mais agora, mas tem vários níveis, eu vou mostrar para vocês, eu trouxe o exemplo lá da UFPA. Então, você vai crescendo só para cima dentro do seu cargo. Então, você não tem possibilidade de ir para outra carreira, ainda mais porque você entra em concurso público. Então, para ir para qualquer outra carreira, sei lá, que alguém queira passar de docente, assumir um cargo de técnico, por exemplo, tem que fazer concurso de novo. A carreira, né, o plano de carreira paralela, que é esse aqui, tá? Ele é um pouco mais abrangente e funciona de forma à parte nas empresas, ou seja, em um ramo hierárquico separado. Desde o recrutamento, a empresa oferece a possibilidade dos colaboradores atingirem cargos de liderança. Um exemplo de carreira paralela é o caso dos trainees. Então, você pode ter uma carreira específica, desculpa, dentro da organização, que seria formal para o seu cargo, mas você acaba tendo possibilidade de galgar novos cargos ou novas possibilidades, né, de forma paralela à carreira do seu próprio cargo, tá? A carreira em Y, que hoje é muito falada também como uma proposta muito interessante e mais inovadora, oferece duas possibilidades de caminho.
uma possibilidade de carreira gerencial ou especialista. Nela, há esses 2 ramos em que o colaborador pode seguir na mesma empresa, na empresa depois de um determinado tempo de sua carreira. Isso ocorre porque o colaborador pode assumir uma função ao iniciar sua jornada na organização e, com o tempo, se desenvolver, se capacitar e aperfeiçoar suas competências. Caso ele não tenha o perfil de liderança, ele passa a se encaixar em uma função de especialista. Então, aí, nesse caso, ele vai, né, continuar se desenvolvendo. Caso contrário, ele tem a possibilidade de galgar cargos de responsabilidade, né? Nem todo mundo tem interesse de galgar um cargo de liderança, né? Eu quero crescer na minha carreira, mas eu não quero me tornar um líder, eu não quero ser responsável por uma equipe. Então, eu não tenho como possibilidade de crescer que não seja assumir o cargo de liderança. Não, você tem como traçar um cargo, né, uma carreira de especialista dentro da sua área. Aqui, um outro formato, essa em rede aqui, ó, esse emaranhado aí. Nesse modelo, há uma semelhança com a carreira em Y, mas a variedade de cargos que o colaborador pode seguir é maior. O profissional deve escolher e tomar uma decisão importante sobre qual caminho seguir. Isso faz com que eles sigam caminhos na empresa que se sentem mais satisfeitos e se desempenham melhor. Os cargos só podem ser ocupados caso os colaboradores cumpram as metas estabelecidas pela empresa para realizar a mudança de função. Então, nesse tipo de plano de carreira, você tem mais possibilidades de galgar novos cargos. Não só restrito a cargo de liderança, ou de especialista, ou mesmo dentro da sua área. Não, você pode, dependendo ali se você atingir determinados resultados que a empresa determinou, né, ou impôs ali, ou instigou as pessoas a alcançarem, você tem possibilidade de ir galgando, até mesmo conhecendo novas áreas, indo para áreas novas. Então, você tem uma diversidade de possibilidades aí de carreira. A carreira do tipo W, como acontece com a letra W, esse plano de carreira oferece 3 pontos ou possibilidades. Em vez de seguir uma trajetória como especialista ou gestor, que é no caso da Y, o profissional pode optar por um cargo de temporário de liderança e desenvolvimento de pessoal. Um exemplo clássico da carreira em W é o gestor de projetos, que lidera equipes e atividades temporárias. Então, é comum hoje, gente, isso acontece muito na área de RH também, você ter ali, né, sua carreira normal enquanto analista de recursos humanos, mas participar de projetos. E aí você pode, de forma mais paralela, se desenvolver dentro dessa modalidade de gestão. Então, você tem atividades específicas. Eu quero um projeto voltado a uma pesquisa de clima organizacional. Por que a gente fala que é temporário? Porque projeto, gente, como a própria definição de projetos, ele tem um prazo determinado e um objetivo específico a ser alcançado. Então, você cria um projeto com objetivo específico e um tempo. Eu preciso conduzir uma pesquisa de clima organizacional no prazo de 1 ano. Pronto, você vai lá, você descreve metodologia, você aplica, você conduz, você faz o relatório, pronto, fechou. Terminou, atingiu o objetivo dentro do prazo, pronto. É aquela atividade temporária. Então, você pode, enquanto profissional de qualquer área dentro da organização, estar envolvido em várias equipes que conduzem projetos. Então, são responsabilidades, né? São carreiras paralelas. Então, você tem mais um objetivo ali que você pode galgar dentro da organização. E isso, gente, é muito hoje bem visto pelas organizações. A gente que trabalha dentro de GESCOM com instituições públicas, o que mais a gente tem ouvido hoje é isso. Não, a gente trabalha só com projetos. Então, você não tem atribuições fixas, você não tem responsabilidade. Vai depender do quê? Da demanda. Então, num dia, por exemplo, a gente está precisando desenvolver uma tecnologia nova voltada a alguma unidade lá que demandou. Você vai, elabora um projeto e desenvolve aquela tecnologia. Pronto, acabou. Outra demanda, então você trabalha sob demanda, né? Então, você não tem algo fixo que você tenha que desenvolver. Não, a todo momento pode ser uma inovação, pode ser uma nova metodologia, pode ser um curso que você vai ministrar, algo, né, que tenha um prazo determinado e um objetivo bem traçado.
Dessa forma, esse profissional atua pontualmente no desempenho de colaboradores, oferecendo consultoria e feedbacks construtivos. Gente, deu para entender esses diferentes planos de carreira? Vocês veem que em alguma modalidade você tem uma possibilidade maior, né? Uma dinamicidade maior, você tem possibilidade de mudar de área, você tem possibilidade de assumir cargo de liderança, então tudo vai depender do plano de carreira, de como está estruturado dentro da sua organização. Na UFPA, por exemplo, é isso aqui que acontece, tá? Essa linha vertical. Tudo bem, gente? Posso passar? Sim. Muito bem, muito obrigada, tá? Eu preciso de feedback de vocês. Então, a análise de cargos é tida como a pedra fundamental da gerência de recursos humanos, uma vez que as informações coletadas servem a inúmeras funções. Então, a gente viu, num plano de cargos e salários, gente, você tem informações importantes para várias, né, que podem subsidiar diferentes decisões administrativas que a gente chama. Pode estar voltado à progressão, pode estar voltado, sim, a alguma política, né, que seja de engajamento ali dos trabalhadores, ou mesmo para reestruturar a unidade, para assumir o cargo de liderança, para aumentar os ganhos, os benefícios. Então, você acaba que tem um monte de informação e ali o plano de cargos e salários, ele também pode subsidiar até mesmo o plano de desenvolvimento de capacitação. Por quê? Quando eu vejo, imagina que a gente entrou, vocês mesmos viram isso durante as seleções que a gente já conduziu, durante a seleção já que vocês já acompanharam, que nem sempre a gente consegue um candidato que tem exatamente o perfil que a gente gostaria, né? Que a gente pensou lá no início do processo de recrutamento e seleção. Então, diante disso, a diferença entre o perfil que eu tenho do meu contratado e o perfil descrito no cargo dele, eu posso subsidiar ações de desenvolvimento pessoal. Então, eu não consegui ali um profissional exatamente com as mesmas exigências que eu gostaria para aquele cargo. Mas eu já vou usar esse gap, essa diferença entre o que ele deveria ter de acordo com o cargo e o que ele tem para subsidiar um planejamento de desenvolvimento desse novo colaborador. Então, para vocês entenderem o quanto essas informações contidas no plano de cargos e salários podem subsidiar várias áreas da área de gestão de pessoas e recursos humanos. Então, quais são os principais conceitos, né, que estão envolvidos dentro de um plano de cargos, salários, benefícios, remunerações, como quer a organização queira nomear? Cargo, né? Então, é um dos mais importantes. O que é um cargo, gente? É uma composição de funções ou atividades equivalentes em relação às tarefas a serem desempenhadas, o qual é definido estrategicamente na busca da eficiência da organização. Função. Função ou posição implica diferentes deveres e responsabilidades desempenhadas apenas por um funcionário. Então, eu tenho meu cargo, tá? Eu entro. Eu posso assumir uma função, que eu posso, por exemplo, dentro da UFPA, eu posso ser professora, só que eu posso me tornar uma pró-reitora, eu posso me tornar uma diretora de faculdade, de instituto. Então, isso é a função. O cargo é professora do magistério superior, tá? Que é esse o nome do cargo. Mas a função é algo temporário que eu ocupo, tá? Salário é o pagamento em dinheiro como contraprestação ao trabalho, podendo ser fixo ou variável. Então, o seu salário, ele pode ter ali um salário base. Eu recebo todo mês um salário mínimo, pronto. Ou eu posso dizer, não, você trabalha, dependendo, né, o seu salário, ele sempre é variável. Então, vai depender do quanto você vende. Então, nesse caso, eu não tenho algo fixo. Vai depender, claro, do volume de vendas que você fizer. Remuneração é um conjunto de compensações que a organização oferece aos seus funcionários. A remuneração é composta do salário, dos benefícios e serviços sociais ofertados pela empresa. Por exemplo, é comum dentro da organização, no caso mesmo da função, você tem o cargo, que aí você vai ter o seu salário. Você pode ter uma remuneração extra em função do cargo, do cargo ou função, né, na função que você ocupa dentro da organização.
Então, é uma compensação extra em função da responsabilidade que você assumiu, tá? Então, nesse caso, é algo extra, mas que no momento que você sai, ele não é incorporado ao seu salário, então você volta a receber só o seu salário base. No passado, acreditem se quiser, toda vez que um professor ou que um servidor da UFPA ou de outros órgãos públicos, isso era generalizado, ocupava um cargo, acabava sendo incorporado. Então, imagina, você, ao longo da carreira, assumiu 5 cargos, né, 5 funções temporárias lá de responsabilidade. Tudo isso era incorporado ao seu salário. Né? Então, no final, você saía da função, mas aquela gratificação acabava sendo incorporada ao seu salário. Então, imagina só, não tinha dinheiro que desse conta, né, do serviço público. Então, isso tudo foi abonado. Então, agora não, você tem o seu salário base, que é fixo. Se você assume uma função de forma temporária, temporariamente você ganha uma remuneração extra. Só que no momento que você sai daquela função, você deixa de ganhar também aquela remuneração. Benefícios. O benefício social é uma forma de remuneração indireta. São facilidades, vantagens, conveniências e serviços oferecidos pelas organizações aos seus empregados, tendo por objetivo proporcionar a satisfação de algumas de suas necessidades pessoais, poupando-lhes esforços e preocupações. Então, é muito comum hoje, gente, que as pessoas, até digam os trabalhadores, que eles se interessem até mais pela carta de benefícios que a organização oferece do que até mesmo o salário base. Por quê? Porque imagina o seguinte, na empresa onde eu trabalhava, como benefícios eles tinham? A gente pagava um plano de saúde muito baixo, então era uma parcela do tipo R$36 na época. Que imagina você ter um plano de saúde nacional e aí você pagar R$36 só, era isso. Se você quisesse colocar o seu marido ou filho, você pagava R$64. Então imagina você ter plano de saúde, o que mais atende era a Unimed na época, e aí você pagava R$36. Então, professora, era um valor que era dado para o colaborador diretamente? Não. Era um benefício que ele tinha por ser empregado daquela empresa. Então, ele tinha um desconto em função de ser Unimed corporativa, e a taxa era bem baixa. Além disso, ele poderia, em função dessa parceria também, como benefício, ele tinha acolhimento, ele poderia fazer algumas modalidades de terapia breve, por exemplo, então estava cometido por alguma insegurança, por um quadro ali, né, que ele julgasse necessário um apoio psicológico. Em função dessa parceria, ele também tinha como benefício um acolhimento, né, uma terapia breve. Além disso, ele tinha a possibilidade de ter creche para o filho. Então, era ali do lado da empresa, você pagava também 60 e poucos reais, eu não lembro de cabeça, mas era 60 e poucos reais. Então, a professora, são valores específicos que é fornecido diretamente para o trabalhador? Não. Mas são benefícios que ele tem, né, que não são no valor monetário ali, mas que no final causam um impacto positivo muito grande na vida desses trabalhadores. Então, muitas vezes, nem é o próprio salário, e sim essa cartela de benefícios que atrai ou mantém um colaborador dentro da organização. Então, imagina, hoje uma creche, quanto é uma creche? Dependendo, pode ser valores absurdos. Então, você tendo a possibilidade de ter a tranquilidade de deixar seu filho ali e trabalhar, isso não tem preço para um pai. Então, são vários dos benefícios que hoje as organizações fornecem para os seus trabalhadores. Então, benefícios, né, em termos de conceito. Funciona como instrumento de apoio à motivação do desempenho dos funcionários. Reforça novos valores e metas de negócio. Os programas de benefício envolvem altos custos para empresas e estão cada vez mais fazendo parte das suas estratégias na gestão de pessoas, uma vez que são valiosos instrumentos para atração e retenção de talentos, por tudo que eu já descrevi aí e coloquei como exemplo. Tipo de benefícios sociais. Desculpa, gente. Os benefícios legais, tá? O que já é determinado em legislação, tá? Então, eu tenho benefícios que são obrigatórios, que as empresas elas precisam arcar, tá? Então, são os benefícios legais,
mas eu tenho vários outros benefícios que são espontâneos, é a própria organização que vai atrás para fornecer e disponibilizar aos seus colaboradores. Benefícios legais, 13º salário, férias, seguro de acidentes do trabalho, auxílio doença, salário família, salário maternidade, horas extras, entre outros. Os benefícios espontâneos, como o próprio nome já diz, é uma liberalidade da empresa, uma vez que não são exigidos por leis ou negociações coletivas com os sindicatos. Gratificações, refeições, transporte, empréstimo, seguro de vida em grupo, etc. Com relação à natureza dos benefícios, os monetários são aqueles concedidos em dinheiro, geralmente por meio da folha de pagamento e gerando encargos sociais. São aqueles obrigatórios, né? 13º, férias, aposentadoria, complementação da aposentadoria, planos de empréstimos, complementação de salários nos afastamentos prolongados por doença ou acidente de trabalho, por exemplo. Quando se fala em não monetários, deve-se pensar no refeitório, assistência médica hospitalar, odontológica, clube, grêmio, hora flexível de trabalho, entre muitos outros. Aí que eu falei a creche, né? Então, a educação corporativa, por exemplo, a parceria com instituições de ensino superior, mesmo cursos técnicos, alguma coisa que traga também qualificação profissional. Objetivos dos benefícios, né? Eu tenho de ordem necessidade de existir ou fisiológicas, necessidade de segurança e proteção, preciso ter certeza de que continuaria a existir, necessidade de aceitação social, quero ser aceito e me sentir amado, necessidade de reconhecimento e necessidade de autorrealização. Então, eu tenho aqui possibilidades, né, características e classificação. Como exemplo, né, de objetivo de benefício de necessidade fisiológica, segurança, proteção e participação, eu tenho assistência médica hospitalar e odontológica, assistência financeira e seguro de vida em grupo subsidiado. Então, aqui contribui esse tipo de benefício, contribui para atingir os objetivos, né, de necessidade fisiológica, segurança, proteção e participação. Os mais voltados à aceitação social, reconhecimento, participação e prestígio, eu tenho benefícios do tipo grêmio, colônia de férias e lazer, né, são aspectos que a organização pode oferecer. Voltados à necessidade de reconhecimento, fisiológicas, aceitação social, segurança e prestígio, restaurante no local de trabalho, transporte subsidiado. Tem organizações, por exemplo, que eu conhecia uma psicóloga, que ela trabalhava ali do lado da Jacaúna, ali na BR, e a empresa dela era lá em Benevides, eu acho. Então, ia todo dia, eles marcavam, aí saía um transporte da empresa, pegando todo mundo na BR para levar para a organização. E aí, na volta também. Então, isso era um transporte que era oferecido. Estacionamento privativo, né, são alguns desses benefícios. O que seria a gestão desses benefícios, né? Teria como objetivo aí, uma gestão de benefícios, atração, motivação e retenção de talentos. Os benefícios flexíveis estão sendo considerados pelos profissionais de recursos humanos das empresas adeptas ao pacote uma arma para atrair, reter e motivar talentos, muito mais do que os próprios salários. Os benefícios são certas de regalias e vantagens concedidas a título de pagamento adicional aos salários ou à parte dos funcionários. Os benefícios compõem a remuneração total do trabalhador. As empresas investem em recompensas desde que os trabalhadores deem contribuições ao alcance dos objetivos da organização. Assim, decorre o conceito de remuneração total. Os benefícios são considerados, denominados de remuneração indireta, dado seu caráter econômico-social. Então, acaba que o que você recebe é o seu salário e mais, né, esses benefícios. Então, você não tem acesso muitas vezes a um valor direto, né? Mas você tem regalias e benefícios, como o próprio nome diz, em função de ser trabalhador de determinada empresa. No passado, os benefícios estavam atrelados ao paternalismo. Hoje são um dos mecanismos que as organizações se utilizam a fim de atrair e manter talentos. Assim, benefícios estão ligados a sofisticadas estratégias de competição entre as organizações,
uma nova percepção dos trabalhadores quanto à importância dos benefícios no somatório geral de sua remuneração. Hoje temos diversas formas de benefícios que visam atrair a atenção do profissional. E quando os novos benefícios vão se tornando hegemonia nas organizações, outros vão sendo criados. Então, aqui a gente já fala algumas vezes de 14º, 15º salário, bônus mensal em dinheiro, distribuição de lucro. Então, tem organizações que chamam participação nos lucros da empresa. Então, a PL, participação dos lucros, é comum. Empresa da área de comércio, de vendas, por exemplo, do varejo, você tem, ao final, se todo mundo atinge as suas metas no final do ano, né, alguns cargos, principalmente de responsabilidade, tem, né, um percentual do lucro da organização que é fornecido para eles. Prêmios, viagens, títulos, cursos, bem imóveis ou imóveis, dinheiro. Isso aqui a gente vê muito, né, nessas empresas tipo Rinode, que eles usam muito premiações, cruzeiros, viagens, né, para premiar os seus colaboradores. Dependendo da organização, se é uma atividade, por exemplo, que envolve muito deslocamento, um supervisor de vendas, um vendedor, um promotor de vendas que tem que se deslocar, a empresa fornece um vale combustível, né, para ele, para subsidiar essa movimentação. Refeição, se ele tem que ficar na rua, ele tem, né, algum restaurante ou mesmo vale desconto em determinados locais. Transporte, pagamento de faculdade, como eu falei, e aí eu já falei da PLR, né, participação nos lucros. O cargo é composto por um grupo de atividades e deveres relacionados, como eu já falei. Eles devem ser claros e distintos no que se refere a outros cargos, para minimizar desentendimentos e conflitos e permitir que os funcionários identifiquem o que se espera deles. É muito importante esse aspecto, gente, que na hora de descrever os cargos, você tem que ter muita clareza com relação à distinção entre um cargo e outro. Por quê? Caso contrário, você tem sobreposição de cargos, de responsabilidade. Então, imagina que eu vou lá, chego na organização e eu digo, não, olha, pesquisa de clima organizacional está na responsabilidade da psicóloga. E aí eu vou lá e vejo que na descrição do cargo da analista de recursos humanos também está a pesquisa de clima organizacional. E aí, ou a gente pode ter retrabalho no sentido de duas pessoas assumirem essa responsabilidade, ou o pior de tudo, que é, não, a Kim, que é analista de recursos humanos, ela faz, então eu não vou fazer. E aí a Kim pensa que a psicóloga vai fazer e não faz. E no final das contas, ninguém faz. Então, você pode ter problemas internos em função dessa sobreposição de responsabilidade. Então, por isso que você deve, né, como estratégia na hora de fazer a descrição desses cargos, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de um plano de cargos e salários, mas que você não só levante as informações de forma individualizada com as unidades, por exemplo, mas que depois você, como responsável pelo plano de cargos, você tem que ter o propósito de analisar, para justamente analisar essas distorções, discrepâncias ou até mesmo uma sobreposição de responsabilidade às vezes, que pode gerar problema. Análise de cargos. É o processo de obtenção de informações sobre cargos, determinando deveres, tarefas ou atividades que eles envolvem. Implica uma investigação sistemática do cargo, por meio de uma série de passos pré-determinados. Mais para frente, provavelmente na próxima aula, eu vou mostrar para vocês cada passo que a gente tem que seguir e o que a gente deve fazer em cada passo para poder estruturar um plano de cargos e salários. É preciso enfatizar que um dos importantes objetivos da moderna análise de trabalho é ajudar a organização a estabelecer as características do cargo e os requisitos para a seleção e o desempenho. Então, eu não só descrevo as atribuições e responsabilidades e deveres daquele cargo, mas também que requisitos, né, que escolaridade, que experiência, né, que competências serão exigidas desse profissional. Não só para subsidiar o processo de seleção. Então, uma vez que eu tenho a descrição daquele cargo, né, em termos de atividades que eu posso avaliar se aquele candidato, por exemplo, sabe desenvolver, mas também para subsidiar o perfil, né, de quem eu vou recrutar depois.
e até mesmo para avaliar o desempenho daquele trabalhador. Então, aqui, mostrando mais uma vez a importância do plano de cargos para várias áreas da área de recursos humanos, tá? A administração dos cargos e salários traz benefícios para os funcionários, organização e sociedade. Ainda segundo esse autor, são vários os fatores que condicionam os salários, determinando seus valores. Os fatores por ele mencionados são tipologia dos cargos, política salarial da organização, capacidade financeira e desempenho geral da organização, situação do mercado de trabalho, conjuntura econômica, legislação trabalhista e as negociações coletivas e os sindicatos. Isso aqui é muito importante, gente. Uma das etapas do plano de cargos e salários, como o próprio nome diz, é a definição do salário. E aí vocês devem me perguntar, professora, mas de onde a gente tira esse número? Como a gente vai saber, né, quanto vale um cargo de analista de recursos humanos, quanto vale um analista financeiro, analista contábil? Pois é, tem vários aspectos que a gente precisa levar em consideração. Tipologia do cargo, em termos de complexidade, né, de importância dentro da organização. É um cargo de analista, é um cargo auxiliar, é um cargo de responsabilidade, de supervisão. Política salarial da organização, né? O que a organização define enquanto política? Capacidade financeira e desempenho geral da organização. Então, não adianta eu querer ter o salário mais atrativo, sendo que minha organização está em crise. Eu não vou conseguir manter isso. Então, por isso a importância de entender a situação econômica e financeira da minha organização. Situação do mercado de trabalho. Eu tenho que entender o que o mercado está oferecendo para aquele profissional também. É um profissional que está em alta, por exemplo, se a gente for para o mercado hoje, qual é a situação do mercado de trabalho com um profissional de psicologia, se comparado ao psicologia da informação? Qual é o boom do momento? É a área de TI. Só que também a psicologia ela tem ganhado muito espaço nos dias, né, principalmente recentemente, em função do impacto, né, do mercado de trabalho, em vários aspectos, na verdade, estão ligadas à área, agora mesmo, o Medina disse que não ia participar do início do campeonato de surf, porque ele está com problemas psicológicos, então ele vai se respaldar. Então, a importância aí desse acolhimento psicológico dentro do contexto do esporte. Então, tudo depende dentro da área, dentro do contexto da pandemia, o quanto foi importante esse acompanhamento profissional, né? O psicólogo dando esse suporte. Dentro da área de recursos humanos, quanto foi importante a área de recursos humanos durante a pandemia. Então, essa situação do mercado, ela tem que ser avaliada também. Conjuntura econômica, de maneira global, a gente sabe que, em função da pandemia, a gente também não está nos melhores momentos do ponto de vista econômico. Legislação trabalhista. Por que é importante você ter como norte também a legislação trabalhista? Porque você vai saber ali a negociação coletiva e os sindicatos. Porque essas negociações coletivas, gente, tem acordos coletivos de determinadas categorias profissionais que estabelecem um mínimo, né, um salário mínimo que você pode oferecer para aquele profissional. Então, não adianta você querer, não, eu vou dar ali, né, meio salário mínimo. Não posso. A legislação trabalhista, ela determina que, no mínimo, um profissional ele deve receber um salário mínimo. Dependendo da categoria profissional, às vezes tem acordo que também tem ali um piso salarial que é chamado. Não tem? Vocês já ouviram falar em piso e teto salarial, que é o mínimo que deve ser recebido e o máximo que deve ser recebido. Então, você tem ali uma negociação que determina. Então, não adianta você vir com a sua estruturação salarial, sendo que você está oferecendo salário abaixo do que é determinado pela lei ou do acordo coletivo daquela categoria. Não vai rolar, não vai acontecer. Você pode ser processado, você pode ser fiscalizado e você pode ser penalizado. Então, você tem que ter conhecimento amplo, tem que ser uma investigação ampla, né? É um trabalho bem complexo, o plano de cargos e salários, gente. Eu quis trazer aqui para vocês um exemplo, descrição de cargo do analista de recursos humanos. De acordo com a classificação brasileira de ocupações. Todo mundo já ouviu falar na CBO, gente? Classificação brasileira de ocupações? Eu já. Eu não, professora.
Pois é, lá, Rafael, tem a descrição de tudo quanto é cargo brasileiro que você possa imaginar. Então, é CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. E aí lá você promovem ações de treinamento, de desenvolvimento de pessoal, efetuam processo de recrutamento e seleção, geram plano de benefícios e promovem ações de qualidade de vida e assistência aos empregados, administram relações de trabalho e coordenam sistemas de avaliação de desempenho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas. Formação e experiência. O exercício dessa ocupação requer escolaridade de ensino superior. O desempenho pleno das funções ocorre após o período de 5 anos de experiência profissional. Condições gerais de exercício. Exerce suas funções nos departamentos de recursos humanos das empresas. De modo geral, são contratados na condição de empregados com carteira assinada, podendo, na sua minoria, atuar como prestadores de serviços autônomos. Trabalham de forma individual, sob supervisão, em ambiente fechado, no período diurno. Podem estar sujeitos a estresse devido ao trabalho sob pressão. Então, lá você vai ter, para todos os cargos possíveis brasileiros, você vai ter uma descrição parecida com essa. Gente, eu vou parar aqui, tá? A gente vai continuar. Desculpa, vocês estavam falando aí, eu não estava conseguindo ver vocês. Então, gente, a gente vai terminar por aqui, minha garganta já está sofrendo. A gente vai dar continuidade na quinta-feira, falando sobre plano de cargos e salários, então tragam qualquer dúvida que vocês tenham. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre os conceitos, mas depois também detalhar o passo a passo. Vocês vão ver que é uma atividade bem complexa e que, em geral, também, gente, a gente faz uma vez, né, 2 vezes no máximo dentro da organização. Então, não é algo que a gente fica fazendo assim corriqueiramente, tá? Porque, de fato, é um trabalho bem complexo. E não há necessidade também de você ficar revisando a todo momento o plano de cargos e salários. Então, se você teve alguma mudança, por exemplo, um novo acordo coletivo, como eu falei, determinou um novo piso salarial, você só ajusta, você faz uma atualização no seu plano de cargos e salários. Você não precisa, né, reestruturar toda a carreira daquele professor, daquela organização, ou benefício, alguma coisa assim. Então, você não precisa. Você só vai atualizando determinadas informações. Ok? Então, espero que vocês estejam curtindo o assunto, né? É um assunto onde você tem várias possibilidades, né? Você vai ver como está envolvido em vários aspectos e vários subsistemas da área de recursos humanos. Então, vocês vão ver a importância desse trabalho. Não é todo mundo que tem, principalmente coisa atualizada. Então, você vê muito, você já deve ter ouvido muito nos jornais, às vezes, eles estão reivindicando uma revisão do plano de carreira, eles estão requerendo, vocês nunca ouviram falar? Então, é comum a gente ouvir. Só que algumas pessoas, em função do desconhecimento, acham que uma estruturação de plano de carreira, obrigatoriamente, você tem ganho salarial. E a gente vai ver que não é isso na prática. Claro que, em função justamente dos aspectos que eu acabei de mencionar, se você tem desatualização, se você tem, de fato, uma diferença muito grande entre o que está sendo ofertado pela sua organização e o que o mercado está oferecendo, o que acaba impactando onde? Hein, gente? O que vocês acham? Impacta como? No momento que eu vejo que há uma desatualização entre o que eu oferto para o meu trabalhador em termos salariais e benefícios e o que o mercado oferece, eu tenho impacto onde? Hein? Tanto na procura pela empresa quanto retenção dos funcionários? Exatamente. Então, imagina que eu vejo que meu salário e meus benefícios estão muito aquém do que o mercado está oferecendo, eu vou ter muita dificuldade na hora de recrutar e selecionar bons profissionais e na hora de reter os talentos da minha organização, porque o mercado está muito mais competitivo do que a minha empresa.
Então, por isso a importância de você ter conhecimento atualizado do mercado de trabalho. Porque, caso contrário, quando você perder um talento, você não vai conseguir recrutar. Então, aí você vai ter um estalo, né? O que pode estar acontecendo? É importante você rever sua política salarial. Beleza, gente? Vamos terminar por aqui, tá? A professora ficou tossindo aí durante a aula, eu peço desculpas. Mas